Um país dividido. O Brasil segue num vazio político entre duas forças esgotadas. De um lado, o bolsonarismo, em frangalhos, ferido, sem candidato competitivo e cheio de rachaduras internas. E de outro, uma esquerda dependente de um único nome, Lula. Num cenário sem novas lideranças e com medo de arriscar, o campo democrático está parecendo incapaz de construir alternativa. E o Centrão? Bom, esse segue vivo, esperando o momento de agir. O antipetismo ainda está lá também, mas sem o mesmo fôlego. Com tantas variantes, o cenário para as eleições de 2026 tem uma interrogação. O que está em jogo no futuro da política brasileira? Segunda-feira, 23 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai analisar o momento, mas já de olho no futuro. Vou receber aqui o antropólogo Orlando Calheiros, que também é produtor audiovisual, para a gente discutir um pouco desse cenário das eleições para 2026, porque parece que está tão distante, né, Orlando? Mas já está se avizinhando aí, a gente está com a eleição batendo na porta, a gente precisa começar a agir agora. Bom demais te receber aqui, bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite e já aproveitar para pedir desculpas também, porque eu estou num cenário aqui meio de guerra, estou naquele meio de mudança. De jeito nenhum, ainda mais na mudança, né, no caos. Aí é que a gente tem que te agradecer mesmo pelo teu tempo. Mas é isso, assim, só para pegar esse, já puxando um pouco do gancho que você falou, é aquilo, ano de eleição é um ano antes, né? A eleição Concordo. de 2026 já começou, né? A gente está em 2000, já está na metade de 2025, né? Já passou da hora de começar a se movimentar com relação a isso. A gente vem falando aqui no ICL também, né, Orlando, e nas nossas conversas a gente já falou sobre isso, sobre a comunicação da esquerda. Acho que, na verdade, tem sido discutida na mídia tradicional também. É uma grande questão que tem sido colocada desde o início desse governo Lula. Bom, a gente está olhando para esse cenário e você já traz a crítica logo ali no título, dizendo, olha, a gente está em 2026 e a comunicação da esquerda está em 2010. Eu achei muito bom porque você traz um comparativo com um evento recente que a Meta, né, que é uma plataforma, enfim, uma Big Tech, teve num evento de extrema-direita, da direita, com o PL. Trazendo um pouco desse contexto, eu acho que vale você dar uma explicada nesse evento que a gente teve, é bastante recente, porque muita gente disse, olha só, não é a esquerda que não está sabendo se comunicar. Na verdade, são as plataformas que estão abrindo esse espaço de comunicação para a extrema-direita. E aí você diz, não, primeiro que uma coisa não exclui a outra, e segundo que não é bem assim. Então vamos começar por aí a nossa conversa? Acho que pode ser uma boa. Perfeito. Eu acho que esse que é um entendimento, né? A gente tem que fugir dessa lógica binária, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? É uma coisa e outra. Na verdade, eu acho que o fato, né, que eu acho que hoje, depois de tantos anos, assim, nós passamos anos avisando isso. Olha, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, eles não são plataformas neutras. A internet não é aquela praça, como que as pessoas achavam, né? As pessoas falam, como se fosse uma praça, um lugar de... Não é. A internet é um lugar onde as informações circulam segundo determinadas diretrizes que, por sua vez, são determinadas por empresas que têm interesses políticos e financeiros. E esses interesses políticos e financeiros privilegiam o trabalho da direita e da extrema-direita. Sabendo disso, né, e sabendo que a gente está num ambiente onde, para citar aquela velha frase, as redes sociais vieram para ficar, né, a internet, essa novidade, veio para ficar, sabe? Não tem como negar. Então a gente não pode abdicar de ocupar esses espaços, de disputar o imaginário que é construído por meio desses espaços. E essa que é uma questão. Sabendo que são espaços que privilegiam a direita, que impulsionam os conteúdos de direita, de extrema direita, que impulsionam conteúdos que, por exemplo, trabalham a raiva das pessoas, que incitam a raiva, a revolta nas pessoas, como que a gente consegue olhar para esse ambiente
e se articular, né? Estudar essas ferramentas para se articular e oferecer uma resposta, oferecer um posicionamento progressista à esquerda nesses ambientes. E eu acho que essa é a discussão que não está sendo feita. E não está sendo feita há muito tempo. Assim, eu vou falar uma pequena anedota aqui, só para não vou me estender muito nela. Em 2018, logo após a eleição do Bolsonaro, eu fui participar de um evento para discutir conjuntura. Tinham cientistas políticos, sociólogos, enfim. Todo mundo ali, né, assustado sobre o que tinha acontecido. Todo mundo se perguntando sobre como o Bolsonaro, que era um candidato, digamos, era um azarão na corrida. Todo mundo apostava que quando tivesse o horário de televisão, o horário político na televisão, ele iria desidratar, né? Lembra do famoso Bolsonaro atingiu o teto, né? Só que era aquilo, ele atingiu o teto para dobrar o teto. E aí, tipo assim, todas as pessoas que estavam falando ali, eu fui uma das únicas pessoas que falei sobre a importância da internet. Quando eu falei, gente, a gente está excluindo o papel das redes sociais, o papel do Facebook, o papel do YouTube, e aí eu tive que escutar, por exemplo, de que vídeo no YouTube não gera consciência social. Eu falei, cara, esse é o lugar onde a esquerda está pensando. A esquerda tem um ideal de que, por exemplo, não, a gente tem que produzir consciência social, a gente tem que produzir conteúdos que sejam quase aquela pregação, aquela velha ladainha, e esquecendo de como como a direita está trabalhando seus conteúdos de maneira insuspeita. A direita, ela se adaptou, ela não apenas está num ambiente que favorece seu discurso, como ela estudou esse ambiente, estudou essas ferramentas, se adaptou a elas e sabe usar essas ferramentas de uma maneira muito sofisticada. Inclusive de maneira que o nosso próprio discurso, muitas vezes, amplifica o material da direita. Ou seja, a direita ela não precisa nem da própria direita para se divulgar. Às vezes a própria esquerda divulga. E a gente faz isso de uma maneira completamente reflexiva. E é complicadíssimo a gente olhar para isso e ver assim, cara, a gente está na véspera da eleição, né? Enfim, já estamos nas eleições, porque um ano antes já tem um planejamento, já tem que ter toda uma estratégia. E a gente não tem nada, nenhuma orientação de mudança de rumos. Muito pelo contrário, as últimas notícias que vieram do Planalto agora, com a tentativa de tentar recuperar a popularidade do Lula, parece que eles estão insistindo na velha fórmula, né? O famoso murro em ponta de faca, cara. Eu ouvi você falando sobre isso já em lives, por exemplo, mas que é essa coisa da torcida, né? Que parece que a gente está torcendo para dar certo, mas uma ação efetiva não está acontecendo ali. Às vezes isso acontece aqui também, porque é lógico, a gente quer que aconteça, a gente torce para que aconteça, a gente torce para que a gente tenha uma comunicação efetiva e que a gente consiga, em 2026, fazer frente à extrema-direita. Aliás, a gente já vai falar dos cenários que a gente tem de pesquisa Datafolha que saíram recentemente. Mas antes disso, um pouco entender o que é a força da nossa vontade, né, o que a gente gostaria que fosse, e o que está acontecendo. Muitas vezes a gente coloca em pauta essa discussão aqui no ICL e as pessoas não gostam, assim, elas criticam. Não pode criticar o governo, porque na verdade quando você critica você está dando força para a extrema-direita. E não, né? É importante ter esse diagnóstico justamente para poder chegar ali como um antídoto. Olha, esse diagnóstico ele passa por diversos problemas, inclusive um problema clássico, que é a maneira como a esquerda, no geral, e assim a gente está falando do governo, porque o governo é quem tem poder econômico, quem tem estrutura, quem tem pessoas capazes de resolver isso. Né? Uma coisa é você falar, por exemplo, do governo, outra coisa é você falar, por exemplo, sei lá, da ocupação Povo Maravilha aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o MTST se vira dando nó em pingo d'água. Então, a cobrança tem que ser distinta, né? O governo é quem tem a faca e o queijo para fazer isso. E por que não faz? O governo, o próprio partido do governo, né, o PT. Quando você olha para esses cenários e se pergunta por que não faz isso, você tem que primeiro analisar a estrutura do partido, a estrutura dos mandatos, a maneira como cargos são distribuídos, a maneira como pessoas que estão em posições estratégicas são pessoas que não têm ou formação para isso ou vontade, né, de que as coisas se transformem. E essa que é uma questão complicada, porque a gente vai esbarrar numa outra questão mais antiga, por exemplo, sobre como o PT, pelo menos desde 2014, por exemplo, talvez 14, 15, ele não produz novos nomes. Todos os nomes que a gente tem atuais, né, que são cacifados para poderem concorrer a prefeituras, ao Senado, deputados,
em sua grande maioria, são nomes que foram formados ali, ou no governo, segundo o governo Lula, ou no primeiro governo Dilma. E por que isso? Por que você tem uma estrutura ossificada? Por que o partido não investiu nos últimos anos numa renovação de seus quadros? Se você pegar, por exemplo, a direita, pega aí o que aconteceu com a direita no último ano. Toda essa derrocada do bolsonarismo, né, esse primeiro movimento em que o Bolsonaro, né, começa a desidratar, você tem a emergência de novos nomes. Né? Você tem o problema, assim, enquanto a esquerda depende do Lula, o problema da direita é que ela tem gente demais disputando essa proeminência, sabe? E por que a de esquerda não tem? Aí você pega e olha para a maneira como o próprio PT se estrutura, como as eleições, como os cargos são distribuídos, e aí beleza, você tem uma estrutura conservadora dentro do partido que se manifesta na estrutura conservadora do próprio governo. O governo aposta numa estratégia que o Lula tinha lá na verdade, uma revisão da estratégia que o Lula criou nos seus primeiros mandatos. Porque quando você olha para os primeiros mandatos do Lula, que o mundo era outro, né, o Lula não agia sozinho. Nem tudo estava centralizado nele. Quando você olha agora, nesse mundo onde tudo é pulverizado, nesse mundo que demanda a existência de novas vozes, de uma renovação dos quadros, tudo começa e termina na imagem do Lula. Então, obviamente, quando você tem uma comunicação ou uma estratégia política, que para mim são sinônimos, que tem esse princípio de centralidade, né, ela está destinada ao fracasso. Porque se você chega e esbarra em grupos, por exemplo, que tem uma certa resistência ao Lula, a mensagem nunca vai chegar. Por quê? Porque as pessoas já têm uma resistência de antemão ao próprio Lula. E pode parecer abstrato o que eu estou dizendo, mas, por exemplo, eu, durante anos, monitorei grupos, né, movimentos de direita. E uma coisa que para mim era fundamental era que se você, dependendo do grupo, o Bolsonaro, ele não era o presidente, né? Ele parecia que não era o presidente. Se você olhasse, por exemplo, para os evangélicos, a figura mais proeminente era a Damares. A própria Michelle tinha uma proeminência muito maior na comunicação com os setores evangélicos do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura de fundo. Entre os setores mais moderados, quem era a pessoa que era central nessa história? O Tarcísio. O bolsonarismo, ele se multiplicava tal como uma hidra, né, um monstro desses assim, onde cada um de seus tentáculos agia como uma entidade independente. Né? Você tinha uma espécie de bolsonarismo sob medida para cada segmento. Quando a gente olha para a nossa estratégia de comunicação, que começa e termina com o Lula, e é a mesma estratégia do governo, né, do partido, você percebe que como que o Lula pode, né, ou a mensagem da esquerda, ou a mensagem do governo pode atingir diferentes setores se ela faz a mesma mensagem para diferentes grupos. Ou seja, você fica fadado àquele grupo de apoiadores fortes, né, do núcleo duro dos seus apoiadores. E aí o movimento que tem esse tipo de... que não tem como, por exemplo, a ampliação de seus limites, ele está sempre fadado ao fracasso, né? Porque cada vez esse grupo vai diminuindo cada vez mais, que é o que as pesquisas estão mostrando, né? Vamos entrar nas pesquisas, Orlando. Bom que você puxou para isso. Eu vou trazer 3 diferentes aqui, 3 cenários diferentes, mas acho importante para olhar para essa conjuntura toda. A gente tem, recentemente, elas foram divulgadas quase que ao mesmo tempo, essa pesquisa CNT, que foi divulgada no dia 17, apresentando intenção de voto para 4 cenários de segundo turno na disputa para a presidência. Então, o presidente Lula aparece em 2 deles. E são esses que eu quero olhar aqui. No primeiro, o Bolsonaro está à frente, com 43,9%, quase 44%, né, por cento dos votos. O Lula tem um pouco mais de 41%. E depois, quando a gente compara com o Tarcísio, o Lula está na liderança com um pouco mais de 41% e o Tarcísio está quase encostando nele, que é 40,4% da intenção de voto. Assim, então, a gente tem um empate técnico praticamente com esse resultado. E quando a gente olha o Datafolha, o cenário de rejeição também é bastante importante para definir disputa política lá na frente. O Lula e o Bolsonaro estão à frente, o Lula com 46%, o Bolsonaro com 43%. Veja, num cenário que a gente tem o Bolsonaro sendo julgado, né, por tramar um golpe de Estado, o Bolsonaro está atrás, ainda que não seja tão grande a diferença, e o Tarcísio é de 15%. Então, tem uma vantagem muito grande também sobre o Bolsonaro e o Lula. Então, olha, tem uma coisa que eu acho que... Eu não vou entrar numa analogia que eu fiz esses dias, né, sobre, por exemplo, alguns fenômenos como o Charlie Brown Jr. e a direita brasileira, porque
Mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, por que eu falei essa coisa que pode parecer esdrúxula sobre o Charlie Brown Jr.? Porque é muito mais fácil você vender, por exemplo, o Charlie Brown Jr. hoje em dia do que era antigamente quando o Chorão estava vivo. É mais fácil porque o Chorão é uma figura polêmica. Então, uma vez que tem toda a tragédia da morte dele e ele sai de cenário, você pode reinventar a história dele, reinventá-lo enquanto uma figura que seja mercadologicamente aceita, né? Quando você olha para a política, o que está acontecendo agora é algo um pouco semelhante. O Bolsonaro, se você parar para ver, o Bolsonaro nas últimas semanas, meses, ele tem andado muito calado. Né? Tirando aquelas aparições esporádicas em movimentos, o Bolsonaro ele se tornou uma figura reclusa. E quando ele está recluso, o que acontece? É possível que outras figuras de direita que estão encabeçando esse projeto de propaganda, né, essas outras vozes, elas podem reinventá-lo, né, de uma forma que seja mais palatável para o grande público. Inclusive reinventando um passado recente, que é o passado da pandemia. Essa que é uma grande questão, né? Tipo, eu tenho para mim, e eu digo sem nem um pouco leviano, que o Bolsonaro ele vale mais para a direita preso do que solto. Ele vale mais enquanto símbolo do que como político. Né? Porque justamente, uma vez que ele está, o Bolsonaro real sai desse cenário, você pode reinventá-lo sob medida para cada um desses grupos. O que às vezes era difícil de fazer quando ele começava a falar as coisas que ele falava. Né? Quando você olha para uma figura como o Tarcísio, por exemplo, o Tarcísio é uma figura sobre a qual as pessoas pouco sabem. Né? Então é fácil você construir uma imagem positiva de uma pessoa que não aparece muito. Já no caso do Lula, toda essa máquina de propaganda da direita, ela pega, sorteia sob medida materiais do Lula que ele fala, por exemplo, teve aquela fala que ele fez sobre a transposição do São Francisco. Aquilo repercutiu muito negativamente. Muito negativamente. Aquele corte é feito sob medida para circular nas redes. Ou seja, o Lula real, né, o Lula sendo uma figura ativa, podendo falar, as pessoas vendo como é o seu governo, as coisas que estão acontecendo, impede que você possa fazer essa, digamos, reinvenção da sua memória, que em certa medida foi algo que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Muitas pessoas, é importante lembrar, assim, cara, as pessoas tendem a analisar voto como um princípio de identidade. Voto não marca identidade política. Voto não marca identidade política. Você pode ter pessoas, uma parcela considerável até, que vota segundo princípios de tipo, eu sou lulista, eu sou bolsonarista e tudo mais, mas, no geral, a categoria voto, especialmente voto para a presidência, ele obedece a alguns pressupostos que passam ao largo da ideia de uma identidade. Então, você tem, por exemplo, em 2018, o caso de muitas pessoas que iriam votar no Lula, como não puderam votar no Lula, votaram no Bolsonaro. Você tem casos, por exemplo, de pessoas que votam, sei lá, no Flávio e no Lula. Sabe? Então, pode parecer um pouco esdrúxulo, né, para muita gente, né, mas a identidade política do brasileiro é muito fluida. E aí, quando você tem um presidente que, de certa maneira, tem suas falas sorteadas, tem recortes que suscitam a raiva da população, isso faz com que a pessoa vote no outro lado. Ou a pessoa tenda a ter mais simpatia pelo outro lado. Por isso que nesse momento em que o Bolsonaro está sendo julgado, ele está sendo reabilitado. Porque assim, o julgamento do Bolsonaro é uma coisa sobre a qual circula bastante, mas talvez ela não circula tanto quanto a gente imagina que circula nesse mundo onde a informação ela é feita de forma fragmentada. Tanto que o Bolsonaro aproveitou o julgamento, todo mundo viu, o Bolsonaro aproveitou o julgamento para fazer piada, para desmanchar aquela imagem da ortodoxia conservadora que ele tinha, né, daquela imagem beligerante. Ele foi lá, fez piada com Alexandre de Moraes, no máximo ele falou, esse é meu jeitinho mesmo, aquelas coisas todas. Então, essa imagem permite que o setor de propaganda, todos esses outros porta-vozes, transformem ele, recupere aquela imagem do... Uma coisa que a campanha bolsonarista sempre apostou muito. O Bolsonaro como aquele tio que fala besteira, mas tem um certo carisma. Tipo, a direita explora muito essa imagem, porque tem uma coisa muito familiar para o brasileiro nisso. Né? Enquanto o Lula está no outro polo. O Lula está se construindo uma imagem do Lula, né, muito de uma pessoa que já está, entendam bem o que eu vou dizer, senil,
né? Está se apostando numa estratégia muito parecida com a estratégia que teve nos Estados Unidos, de apostar numa ideia de que o Lula já passou o tempo dele, tanto que você tem pessoas que apoiam o governo e são contra a reeleição de Lula. Esse é outro dado que está passando desapercebido pelas pessoas. Né? Pessoas que até falam isso com uma certa preocupação com o estado de saúde dele, uma preocupação com a própria com a ideia de renovação das esquerdas. Então esse é um dado que muitas vezes ele é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam, porque não é como se as pessoas estivessem passando pano para o julgamento do Bolsonaro ou para os crimes do Bolsonaro. Na verdade, o que está acontecendo é uma reação a todo esse ecossistema de informações, toda essa sangria pública que o governo está sofrendo. Porque tem algumas coisas interessantes, assim, para observar, né, Olano, que a gente sabe também sobre como é o papel da mídia tradicional falando a respeito do governo também. Mas vamos lá. Tem um grupo de pessoas que se diz petista e o que se diz bolsonarista. Primeira coisa, eles estão tratando como petistas e não lulistas. Começa por aí, né? Falando que eles estão empatados. Então, essa pesquisa do Instituto Datafolha mostra que o grupo que se declara mais alinhado com o petismo ou com o presidente Lula foi de 39% para 35% entre abril e junho. E o Bolsonaro de 31% para 35%. Então, cresceu. E aí, chega nesse maior índice na série histórica iniciada depois das eleições de 22. Mais uma coisa para chamar a atenção aqui, para te apontar, para você analisar, eles entrevistaram essas pessoas, né, que produziu essa pesquisa nos dias 10 e 11 de junho. Dia 10 foi justamente o dia do depoimento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que isso também não é desprezível, porque o Bolsonaro usou, e, enfim, todos usaram, também como plataforma política, à medida que fez piadinha ali com Alexandre de Moraes, quer ser meu vice em 2026, kkk, né? Enfim, acho que isso também tem que ser levado em consideração aqui. Tem na minha época de formação de graduação ainda, minha professora de metodologia, de métodos quantitativos, uma vez me falou uma coisa que era muito importante. Em todas as pesquisas que se fazem, tem um dado que é muito crucial que não se tem, que é, por exemplo, se choveu no dia. Pode parecer besteira, né? Mas isso é um dado importante, por exemplo, se chove, geralmente as pesquisas, as boas pesquisas, elas são feitas em lugares como centros comerciais, né? Tipo, sei lá, aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nos grandes, né? Nas regiões centrais. Se chove, você tem pessoas que poderiam estar transitando ali por lazer, especialmente pessoas mais velhas, não vão. Ou seja, você já tem um recorte etário que vai influenciar no resultado final. E por que eu estou dizendo isso? Como você mesmo falou, o dia em que a pesquisa foi feita não é um dado desprezível, né? Era um dado onde essa imagem estava circulando muito. Então, essa boa vontade para com o Bolsonaro é algo que pode ser um resultado direto dessa intervenção, porque esse é um outro ponto que é crucial. Toda pesquisa, ela é uma intervenção. O que significa isso? Quando você chega para alguém e diz assim, você é petista ou bolsonarista? Você está incitando, você está interpelando a pessoa, né, para que ela lhe dê uma resposta. Há uma intervenção naquele cenário, né? Isso claro. Talvez não seja algo tão espontâneo. Esse limite entre uma coisa e outra, né, entre ser bolsonarista e petista, muitas vezes para essa pessoa, na realidade concreta da vida dela, não seja algo tão estanque, né, tão determinado. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto sempre de dar. Uma vizinha minha, em Padre Miguel, ela era uma lulista clássica. Votou em Lula, fez campanha no Lula, conheço ela desde pequeno. Ela, em 2018, ela vota Bolsonaro. Votou Bolsonaro em 2018 por quê? Porque ela era contra a pauta do aborto. E ela achava que a esquerda estava indo longe demais nessa história. Em 2022, ela vota no Lula novamente. O que ela é? Em que lugar que essa pessoa está? E quando você vai olhar para a realidade concreta, para aquelas pessoas que estão além dos números, né, desses levantamentos, dessas intervenções, você vai ver que isso é a realidade de muitas pessoas. Por exemplo, é uma coisa que se diz, o evangélico é conservador. O público evangélico é conservador. Perfeito, beleza. Mas por que o público evangélico vota na direita? Porque muitas vezes, por exemplo, se você for olhar estatisticamente, o rosto da população evangélica brasileira é uma mulher preta, pobre e, no geral, mãe solo. Ou seja,
essa pessoa, os fluxos que atravessam essas pessoas são fluxos sobre os quais a esquerda poderia falar alguma coisa, né? A esquerda deveria ter algo para oferecer para essa mulher, né? Mas não, quem está ali atuando naqueles territórios, quem está ali atuando em conjunto com ela, que tem uma rede de comunicação que não apenas fala para ela, mas a escuta sobre as suas necessidades, é a direita. Então, obviamente, essa rede vai se convertendo em votos para a direita. E esse fenômeno dos evangélicos votando na direita, ao contrário do que as pessoas imaginam, é um fenômeno recente. Se você parar para ver, por exemplo, a campanha da Dilma em 2014, Dilma se elege com o apoio da Igreja Universal. Quando você vai olhar lá para trás, nos anos 90, 2000, os evangélicos tinham um papel crucial nos votos da esquerda. É só pegar aqui pela minha realidade do Rio de Janeiro. Que quando a grande mídia diz algo desse tipo... É que ela usa petistas e não lulistas, né? Porque aí é alhos com bugalhos, pode ser, né? Não, tem uma ideia de que é a seguinte... É criar uma realidade na qual desmobiliza a população que se identifica como progressista ou que quer atuar no campo progressista. Porque essa que é uma grande questão. O poder da desinformação, dessa informação tendenciosa, um dos poderes é justamente desmobilizar as pessoas. Ou seja, se você chega e vê um dado desse e fala assim, puxa, por que eu vou me esforçar para, sei lá, eleger um candidato? Por que eu vou concorrer a algo nesse cenário? Né? E aí pode parecer que isso não é um efeito. Isso é um efeito que não pode ser desconsiderado da mobilização política. Especialmente para quem está na realidade cotidiana da militância, que está tentando fazer movimentos funcionarem, ter esse tipo de propaganda contínua, né, de fato desmobiliza as pessoas e aí enfraquece. Se você parar para pensar, por exemplo, muito da força que elegeu o Lula em 2022 foi da mobilização espontânea das pessoas. Influenciadores, produtores de conteúdo, da militância na internet. As pessoas se mobilizaram de forma espontânea para eleger o Lula. E aí, se você desmobiliza essas pessoas, um dos pequenos e poucos trunfos que a esquerda ainda tem se dissipa. Né? Tu vê isso acontecendo na escala micro nas redes sociais. E aí, quando você vai ver um grande jornal repercutindo esse tipo de pesquisa e dessa forma, porque essa é uma crítica que tem que ser feita, a maneira como se falam de pesquisas, né, nos telejornais é de uma maneira é quase como se a pesquisa fosse uma previsão estilo Mandiná, né? E aí, se a pesquisa não acontece, então você desmerece a pesquisa, sendo que a pesquisa é um retrato daquele momento, é um diagnóstico daquele momento, então tem que ser entendido dessa forma. Então você tem uma máquina de comunicação que está desmobilizando a população do campo progressista. E aí você olha para isso e fala, o que está mobilizando a gente nesse momento? Só o desespero, né? É o que tem, né? Só o desespero, né? Orlando, eu queria fazer muitas perguntas ainda para você. Então, assim, não vai ter jeito, a gente vai ter que marcar uma outra conversa, porque passou muito rápido, passou voando. Obrigada demais, eu adorei te receber aqui. Sempre quiser me chamar, estamos aí. Combinado, então. Até a próxima. Okay. Abração. Tchau, tchau. Até mais. Nesse finalzinho, quero aproveitar para te convidar para a nossa aula Investir é para Todos com o Eduardo Moreira. Gente, aula aberta, gratuita, assim, é novidade, a primeira aula que qualquer pessoa tem que assistir antes de começar a investir. Então, se você nunca fez isso na sua vida, essa é a sua chance de aprender de uma vez por todas como é que funciona esse mercado financeiro. Essa aula é para mim também, porque tem os erros mais comuns, como é que você aplica seu dinheiro com segurança. Então, ou se você também não tem dinheiro para aplicar, né? É importante isso também. Aula de educação financeira aqui no ICL, você tem também. Então, o Edu, ele tem mais de 20 anos no mercado financeiro, ele é bicampeão do Prêmio Best como maior influenciador de economia e negócios, vai dar a aula que a gente precisa para entender como investir. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, 8 horas da noite, anota aí na sua agenda, ao vivo, online, gratuito, você vai em Detalhes ICL, coloca o seu e-mail lá e a gente te avisa quando vai começar e também vai te lembrando ao longo desses próximos dias. Então, detalhesicl.com.br para você participar e garantir a sua vaga. Agora a gente vai ter mercado de investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos de volta, agora não tem mais feriado, nas plataformas de áudio. Até amanhã. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito.
Porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações. E principalmente, comece a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, do tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!